Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então hoje eu quero relembrá-los de que vocês têm um trabalhinho para me entregar, que é o resumo do livro. Lembram? Ficou para essa semana, né, que vocês me pediram para jogar mais para frente e eu acabei aceitando. Então podem começar a enviar, né, a partir de hoje, amanhã, essa semana aí eu vou estar recebendo. O livro é um livro que vocês escolheriam dos livros que vão cair no vestibular, né? Como nós já estamos terminando a parte da literatura contemporânea, então nós não tínhamos, né, uma obra específica para leitura, então eu pedi para que vocês lessem relacionada ao que vocês vão fazer. Se for algum vestibular, o PSS ou o PAC, para fazer essa apresentação para mim, tá bom? Então, vou ficar aguardando aí os resumos de vocês. Pessoal, também, né, eu quero dizer para vocês que semana passada eu acabei não postando aula porque eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe pro Covid. Foi muito triste, tá sendo muito difícil para mim, para eu poder superar. Eu amava muito a minha mãe, né? Mesmo eu tendo a minha família, tendo meu marido, as minhas filhas, eu assim tinha uma verdadeira adoração por ela, né? Um exemplo assim de pessoa que lutou muito para criar os filhos e tudo mais. Então eu estava muito mal, né? Não consegui nem preparar aula, não consegui fazer nada essa semana. Mas hoje, graças a Deus, eu tô um pouco melhor, né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ocupar a minha cabeça para tirar, né, um pouco desse peso que essa morte assim tão prematura, né? Que a minha mãe era nova ainda. E por um motivo ali, né, que tá levando tanta gente também, né? Então a gente fica meio sem saber o que falar, sem saber como agir, né? Mas Deus vai dar força e eu sei que eu vou conseguir superar, minha família vai conseguir superar. Então, gente, na última aula que a gente teve, no dia 25 de maio, eu consegui terminar com vocês a apostila. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o caderno de atividades, né? Então, vamos relembrar algumas coisas importantes relacionadas à literatura contemporânea. E assim, gente, o que nós precisamos saber em relação à literatura contemporânea é o que vocês vão encontrar na página 10. Então, lá na página 10, vocês vão ter a segunda parte. Então, nós iniciamos já, né? A primeira parte era sobre a poesia, né? A prosa também um pouquinho, e aqui ele vai dar uma retomada. Então, qual é o principal objetivo de trabalhar com a literatura contemporânea? É você unir o útil ao agradável, ou seja, é você tentar fazer com que o aluno, ao mesmo tempo que ele leia para ele se divertir de alguma maneira, para ele encontrar um motivo para despertar esse prazer na leitura, por outro lado, ele também faça uma leitura crítica, né? Então, é muito importante nós termos em mente todos os fatos que dizem respeito às tendências da literatura contemporânea. Então, nós temos ali as tendências dentro da poesia, né? Vocês têm o que? Uma linguagem inusitada, uma linguagem diferente. Os temas são relacionados geralmente à violência, né? Por quê? Porque são temas que chamam atenção porque é algo que o mundo vive de um modo geral, né? A perplexidade do sujeito no mundo estranho, também a exploração da subjetividade, a metalinguagem, que é um assunto bem assim trabalhado dentro da prosa contemporânea, da poesia contemporânea, que é a língua falando pela própria língua, né? Temos também bastante o uso da ironia, né? E também a contradição, para que o leitor ele se sensibilize com o que ele está lendo. Além disso, também os poetas, né, contemporâneos, eles acabam trazendo para a gente a ideia do experimentalismo. De que forma? Trazendo os sons, esse rompimento com as estruturas linguísticas e sintáticas. Então, eles tentam fazer alguma coisa para chamar atenção, né? Eles querem que o leitor ele esteja conectado, ele esteja buscando, ele esteja observando essa criação,
na verdade. E essas tendências, elas se resumem em concretismo, né, que é você utilizar todo o espaço do papel, de maneira que a poesia, ela seja, o seu lado visual seja mais importante que a parte escrita. A poesia praxis é você trabalhar a poesia de forma prática, o poema processo também, que nós já vimos, o engajamento, o tropicalismo, que é um movimento relacionado à música também, a poesia marginal, que é aquela que foi feita à margem da sociedade, né? Não foi feita por edição de editoras e tudo mais, são obras que eram feitas em mimeógrafos, né? Até coloquei para vocês na última aula que nós tivemos sobre isso. E outros, né, que não se encaixam em nenhuma dessas tendências, né, que ficam de fora, mas que têm características próprias. Dentro da prosa contemporânea, né, nós vamos pensar o quê? Que não existe uma tendência específica. Por exemplo, no romantismo, os autores usavam a subjetividade. Dentro da prosa contemporânea não existe isso. Cada autor vai assumir um papel diferente dentro das produções. Então, nós temos ali, né, algumas coisas bem importantes para vocês reverem, que é a parte do ultrarrealismo, né? Então, o que mais se aproxima, né, aproxima essas obras que foram escritas nos últimos 50 anos. Nós temos o quê? A violência. Geralmente essa violência não é uma violência rural, uma violência urbana. E assim, isso acaba sendo um dos papéis mais importantes da narrativa, né? O fato de existir essa violência. Então, a gente tem autores, por exemplo, como o Dalton Trevisan, que trabalha muito com ultrarrealismo, né? O Rubem Fonseca também, entre outros. O regionalismo, ele faz o quê? Ele faz um destaque, ele trabalha com alguns representantes da comunidade em contextos diferentes. Então, ele mistura, né, o universo rural e o universo urbano. Temos os romances históricos que contam as histórias do nosso passado, do passado do nosso país ou da humanidade de um modo geral, mas de modo ficcional, né? Então, tem uma obra que foi escrita que é o chamado Boca do Inferno, por Ana Miranda. Essa obra é um romance histórico, porque ele conta a história do Tomás Antônio Gonzaga, né? E quer dizer, do Gregório de Matos, eu falei Tomás Antônio Gonzaga porque eles pertencem ao mesmo momento, mas do Gregório de Matos, né? Gregório de Matos, ele era considerado barroco, né? E ele era chamado Boca do Inferno, porque ele falava o que ele pensava, ele não tinha papas na língua. Então, ele foi retomada essa ideia, né? Que ele fazia crítica à sociedade por meio de uma obra escrita pela Ana Miranda, que é uma obra bem atual. Temos também a narrativa de caráter psicológico, né, que faz a exploração das dimensões mais subjetivas da realidade. Também os novos espaços literários, ou seja, nós não vamos encontrar, né, de repente, uma história, um livro, somente na parte impressa do livro. Nós podemos encontrar também nas revistas literárias também, que podem ser acadêmicas ou não, impressas ou digitais, hoje em dia muito mais digitais, né? A gente sabe que a modernidade chegou e a gente precisa aproveitar de alguma maneira. Temos também os blogs literários, né? Até comentei com vocês, existem vários blogs, gente, ó, é algo riquíssimo. Vocês que têm essa possibilidade de fazer pesquisas, entrar e fazer pesquisas nesses blogs, gente, vocês vão ver tanta coisa, né? Porque é a opinião de outras pessoas em relação ao livro. Por exemplo, eu li a obra, vamos pensar numa obra que eu li recentemente, A Carne, né? Que é uma obra naturalista, do Júlio Ribeiro. Então, o que essa obra tem? Eu vou pesquisar lá num blog o que as pessoas estão falando, né? Se a opinião que elas têm em relação a essa obra é a mesma que eu tive. Se não for a mesma, eu vou trazer mais informação, mais conteúdo, né? Então, gente, nós não podemos ficar apenas, né, numa leitura superficial. Nós precisamos ir além. É o desafio da literatura contemporânea, que é entreter ao mesmo tempo e fazer crítica, né, em relação ao que você está lendo. Gostou, não gostou, por quê? Né? As críticas de jornal, que também aparecem
né, tanto impressas quanto digitais. Também você pode encontrar muito, né, muitas obras ali literárias, né, ou seja, resenhas e tudo mais, e a crítica acadêmica, né, onde pessoas, estudiosos da nossa língua, acabam lendo e dando opinião, interpretando obras diversas. Aqui nós temos alguns autores que representam as tendências da prosa. Então, a prosa regionalista, né? Vocês têm todos aqueles autores. Um dos mais conhecidos é João Ubaldo Ribeiro, porque as obras dele, elas viraram séries da televisão, novelas, né? Então, ele trabalha essa questão do regional. Temos a prosa intimista, né? Que dentre todas elas tem alguns nomes importantes aqui que caem bastante no vestibular, que é o Reduan Nassar, que escreveu a obra Dois Irmãos e outras, a Lígia Fagundes Telles também, e o Chico Buarque. Então, por que eles são considerados representantes da prosa intimista? Porque eles vão além, eles buscam o íntimo, eles tentam mostrar o personagem no seu interior, né? Então, ele cria essa visão do personagem. Aí temos a literatura fantástica também, com a Lígia Fagundes Telles, que é uma das representantes, e do Moacir Scliar, que também é um dos mais importantes. A literatura policial, né, que é baseado lá na violência, na criminalidade dos centros urbanos. Nós temos Rubem Fonseca, que é um dos maiores representantes, e também o Dalton Trevisan, que são os mais conhecidos. Dentro do conto, são todos esses que se destacam na prosa, né, eles também vão se destacar na parte do conto. Então, o Dalton Trevisan, Murilo Rubião, Moacir Scliar, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, todos eles. Na crônica, nós temos, né, o Luiz Fernando Veríssimo, inclusive, se você procurar hoje, digita lá no Google, crônica, vai aparecer vários modelos, exemplos de crônica, e um dos autores mais importantes vai ser o Luiz Fernando Veríssimo. Além dele, temos o Carlos Heitor Cone, o Milor Fernandes, entre outros. O Rubem Braga também, que é muito, muito famoso, né, tem várias crônicas dele, bem interessantes. E outros, gente, é os que não se encaixam em nenhuma tendência, né? São os que estão fora. Temos o Milton Raton, que cai muito em vestibular também, né? Bernardo Carvalho, né? Todos esses. Então, isso é bem contemporâneo, tá, gente? São na verdade, a parte da literatura dos últimos, se não me engano, dos últimos 50 anos. Agora que eu li o nome de Milton Raton, gente, eu acho que eu falei uma coisa errada para vocês. Deixa eu corrigir aqui. Eu falei para vocês que a obra Dois Irmãos foi escrita por... Deixa eu achar aqui o nome dele. Cadê? Raduan Nassar. Eu me confundi. Não é por Raduan Nassar. Foi escrito pelo Milton Raton, tá bom? Só para vocês não acharem que a prof falou errado. Que na hora que eu olhei ali, me veio a obra e eu acabei colocando. Então, vamos continuar. Na próxima página, né, ali na página 12, é a parte do teatro, né? Então, a gente sabe que dentro do teatro também houve diferença, houve mudança em relação ao que era visto antes, né? A gente viu também que eles precisavam divertir o público, né? Trazer algo cômico e também uma postura de crítica social, né? Isso eles também faziam. Então, na década de 80, o Asdrubal trouxe o trombone e tapa, e em 1990, a Companhia do Latão, os Sátiros, né, teatro da Vertigem. A literatura contemporânea dos autores africanos, nós temos também temas muito próximos do que a gente vê hoje na nossa literatura. Então, por exemplo, a corrupção, a condição da mulher, os modos de vida, as desigualdades sociais. E eles também utilizam a ironia, a metalinguagem, né, quebram essa linearidade e fazem uma escrita diferenciada, né, misturando passado, presente, futuro, muitos pontos de vista, dependendo do autor, dependendo do lugar em que a obra foi produzida,
e também eles acabam resgatando a linguagem que era vista antigamente nos povos antigos e fazem uma mescla dos povos antigos com os povos com a linguagem dos contemporâneos. Então nós temos ali em Angola, Moçambique e Cabo Verde, em cada um dos países ali nós temos esses autores que são os mais comentados e os mais falados, né? Então, pessoal, nós vamos resolver ali a atividade número 12, da página 12, a 1 e a 2, tá bom? Então, acompanhem a leitura. Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, também chamado de oprimido, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e assim amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução do mesmo no fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Então, o que ele está perguntando? Gente, é uma questão do Enem, né? Ele traz ali um trecho, mas no fim, o que ele quer saber da gente? Considerando-se as características do teatro do oprimido apresentadas, conclui-se. O que a gente pode concluir? Esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro. Gente, o erro já está aqui. Método tradicional. Se é algo contemporâneo, não vai trabalhar com o tradicional. Além disso, ele também está errado porque ele diz assim, linguagem rebuscada e hermética, né? Hermética é difícil, bem elaborada. Então, também não é isso que a gente vê no teatro do oprimido. B. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e públicos. O erro já apareceu aqui também. Não existe separação, porque atores e público, eles são uma coisa só, né? Existe essa relação entre um e outro. C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. Aí sim, essa questão está correta. Por quê? Porque a linguagem teatral do teatro do oprimido, ela faz isso, ela faz com que cada cidadão tenha uma visão em relação à linguagem, ele democratiza, ele faz essa linguagem ser propícia para todos. D. Ele diz que o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história. Não é isso que ele faz. Ele não faz isso. Ele faz uma aproximação entre o público e a obra, né? Ele não faz isso. Não precisa mudar o final lá para compreender e para poder fazer para trabalhar com isso. Daí o próximo, a metodologia segue a concepção do teatro clássico aristotélico. Nada a ver, né? Não é tradicional, não é clássico, ele é democrático, né? Na questão 2, nós temos alguns autores aqui, né? Alguns deles a gente até conhece e outros ainda não, né? Então, o Luiz Fernando Veríssimo, o Carlos Heitor Cone, o Caio Fernando de Abreu e o Luiz Vilela. Então, o primeiro aqui, seu estilo é voltado para o entretenimento quanto para a literatura. É atualmente um dos autores mais conhecidos pelo público. Entre suas características estão humor, descontração, o falar, apresentar as ações e críticas dos que está escrevendo. Algumas de suas obras, O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada, que se transformou numa série, e também As Mentiras que os Homens Contam. Gente, esse é o Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Só para vocês saberem, conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Escreveu contos impecáveis do ponto de vista técnico, nos quais tematiza as relações familiares marcadas pelo desgaste e pela incompreensão entre suas principais obras estão Tremor de Terra e Amor e Outros Contos. Esse é o Luiz Vilela. Ele não é tão conhecido da gente, mas essa temática que ele utilizava, né, falar sobre relações familiares, mas também
O ponto de vista técnico, ele utilizava uma linguagem diferenciada. O próximo expressa em suas obras os dramas existenciais da geração em que viveu, transição da ditadura militar à redemocratização. Sofreu desilusão com as ideias socialistas e presenciou a liberação do costume, de costumes outrora taxados e imorais. Suas principais obras, O Ovo Apunhalado e Morangos Mofados. Esse autor é o Caio Fernando Abreu. Então, ele se destacou pelo fato dele escrever as suas obras baseadas na sua vivência, né? A vivência que ele teve nessa transição da ditadura à redemocratização. E o último é o Carlos Heitor Cone, né? O que ele faz? Ele acaba transferindo para os seus romances as suas experiências de seminarista. Então, ele viveu no seminário e ele acaba trazendo isso para a obra dele. Fala sobre a decadência da burguesia urbana, a incompetência e falcatruz do poder público, lembranças da época da ditadura. Então, ele escreveu O Ventre, Quase Memória e Romance Sem Palavras, certo? Então, a letra certa dessa questão é a letra D de dado, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês, até a próxima aula e não esqueçam de enviar o resumo, né, dos livros.